Está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. Gostaria de deixar um abraço a todos os telespectadores que mandam mensagens para nós aqui do Porto e Negócios, falando em relação ao nosso programa e principalmente a qualidade da pauta que trazemos diretamente para você. Essa semana vamos debater exclusivamente a questão de cargas líquidas e para isso eu recebo o presidente da BTL, Associação Brasileira de Terminais Líquidos, Carlos Coppitti. Carlos, obrigado mais uma vez pela presença aqui juntamente conosco. Olá, Maxwell, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar com esse programa tão difundido já na nossa mídia especializada, né, principalmente com informações sempre muito bem embasadas sobre o sistema portuário, logística, em todo o cenário nacional. E, obviamente, nós estamos vivendo hoje um período de transformação, né, do setor de líquidos, que com grande parte de importação hoje dos derivados, se tornou um player muito importante na questão do abastecimento de energia do país. Carlos, a gente vai explorar bastante esse ponto, mas antes de entrarmos diretamente nesta questão, desta mudança na qual você mencionou, na última vez que você esteve aqui, após a apresentação do programa, muitas pessoas me pararam na rua e me questionaram em relação à BTL, ao papel da BTL ou aos papéis da BTL. Será que você poderia contribuir com os nossos telespectadores e explicar qual é efetivamente o papel ou os papéis da Associação Brasileira de Terminais Líquidos? Claro, um grande prazer. A BTL, que é a Associação Brasileira de Terminais de Líquidos, né, é uma associação brasileira com sede em Santos. Ela já é uma das associações portuárias brasileiras, é a mais antiga, que ela foi fundada em 1981. Então, nós já temos aí um longo caminho percorrido. E ela congrega terminais de líquidos do Brasil inteiro, né? Nós temos associados de Manaus até o Rio Grande. E, basicamente, a atividade da associação é a questão da representação institucional do setor, do segmento, junto ao governo, aos órgãos públicos, às autoridades portuárias, e, obviamente, também a parte técnica, que é muito importante, onde nós desenvolvemos estudos, preparamos conferências para que o setor esteja sempre a par dentro de um benchmark internacional. Por exemplo, uma das coisas que são para nós fundamentais é a questão da segurança. Eu estive recentemente numa conferência em Houston, nos Estados Unidos, e enorme, que congrega mais de 1000 terminais de líquidos do mundo inteiro. E eu notei assim a forte preocupação, número 1 deles é segurança, número 2 é segurança, número 3 é segurança. E o que eu consegui vislumbrar é que efetivamente a BTL, com o apoio que ela dá aos seus associados, ela está absolutamente em linha com aquilo que é praticado a nível mundial. Então hoje eu posso afirmar que os terminais de líquidos são seguros, eles respeitam o meio ambiente e têm muita preocupação com os seus trabalhadores, com a saúde dos seus trabalhadores. E nós temos um programa aqui no Porto de Santos chamado PI, que é o Programa de Emergência, né? E esse programa, ele está sendo muito observado e muito admirado por outros clusters portuários de líquidos e também de não líquidos. Então, por exemplo, recentemente tivemos um contato com a administração do Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, e lá nós fomos instados a, de alguma forma, prestar uma consultoria ao Porto e aos terminais locais para instalar um plano integrado de emergência semelhante ao nosso aqui no Porto de Santos. Que reflete transferência de conhecimento Exatamente. entre os portos do Brasil. Exato. Até porque a atividade portuária, ela representa risco, né? Nós não podemos dizer, né, ou ser demagogos de alguma maneira que esta atividade ela não contém riscos. Contém, evidentemente, mas o que a gente precisa é ter a capacidade de trabalhar na condição muito mais preventiva do que corretiva, Carlos. Exatamente.
esse é o que nós pretendemos fazer, né? Nós temos hoje todo um acervo técnico de informações, de procedimentos, de manuais, que estão sendo constantemente aprimorados, né? São discutidos com os órgãos públicos, por exemplo, a ANP, CETESB, ANTAC, né? Então, esses órgãos, eles também, de alguma forma, interferem no processo e também nos ajudam a desenvolver um sistema seguro. Obviamente, o risco existe, como você falou, não tem como evitar. Você lida com um produto perigoso, você sempre corre algum risco. Mas eu diria que hoje os riscos estão circunscritos a fatalidades, né? E fatalidades são difíceis de você, de alguma forma, gerir. Porque ela é uma fatalidade. É uma fatalidade. É uma fatalidade. Então, eu acho assim, nós temos hoje a garantia de que os terminais de líquidos brasileiros estão absolutamente em linha em questão de segurança com os terminais congêneres do mundo inteiro. Carlos, eu te convidei para fazer parte do nosso programa novamente, porque nós percebíamos aí, num passado não muito distante, a exploração muito dos portos brasileiros na relação do containers e de alguns commodities naturalmente, né? A gente está falando aí de milho, soja, açúcar, entre outros. A gente percebe hoje um crescimento muito grande com as cargas líquidas. Nós podemos dizer até principalmente em relação à questão desta retomada tímida ainda da economia, que os terminais líquidos espalhados pelo nosso país estão preparados para que a gente possa suprir essa grande demanda que nós teremos aí de importação e exportação de carga líquidas? Então, é exatamente isso que os terminais estão procurando, né? Porque essa mudança de postura da Petrobras, onde ela deixou de ser a principal responsável, a única responsável pelo abastecimento da cadeia de derivados de petróleo no país. Essa relação, só te interrompendo, Carlos, tem relação direta com o que ocorreu aí nos escândalos da Lava Jato? É claro, evidente. É claro. Com isso, a Petrobras, uma vez enfraquecida, né, financeiramente, economicamente, como todos podemos acompanhar diariamente nos jornais, sem dúvida, apesar de estar numa bela recuperação agora, acho que ela está sendo muito bem gerida aí pelo Pedro Parente, que é um profissional de altíssimo calibre, né? A verdade é que ela decidiu focar no seu core business, né? Que é o refino e a exploração. Então, as outras atividades correlatas que a Petrobras vinha exercendo, ela vai de alguma forma delegando para o setor privado e para outras empresas. Então, o que acontece é que, com isso, a demanda de tancagem portuária para derivados claros, ela cresceu muito nos últimos anos. Isso é um novo arranjo mercadológico? A gente pode dizer que isso vem ocorrendo nos últimos tempos? Isso vem ocorrendo nos últimos tempos. Nós temos hoje, por exemplo, já o abastecimento de cerca de 40% dos derivados é feito por empresas privadas. Então, são tradings internacionais que vendem o petróleo a distribuidoras nacionais ou mesmo se estabelecem aqui no país e para fazer essa distribuição que antes era feita totalmente centralizadamente pela Petrobras. E para isso eles utilizam os terminais de líquidos que pertencem à BTL, né? Com isso nós temos hoje um impacto muito grande de movimentação, o crescimento assim foi exponencial, né? A própria diminuição da atividade industrial no país em função da crise nos levou a uma diminuição das importações de produtos químicos, né? Porque a indústria química ela ficou bastante abalada. Estagnou de alguma maneira. Exatamente. Então, com isso, nós temos hoje uma demanda muito grande por espaço, né? E todos os terminais hoje já estão num processo de investimento pesado. Esse era o ponto que eu ia mencionar. Os terminais hoje estão investindo para que possa acomodar de alguma maneira esse novo arranjo mercadológico. Pronto. Exatamente o que está acontecendo. Hoje nós temos investimento, por exemplo, no Porto Santos, nós temos investimentos na Ilha Barnabé, onde ficam alguns terminais, e também na região da Lemoa, né? E aí você encontra toda aquela dificuldade que você tem em fazer investimentos, em primeiro lugar, em área portuária, que tem os terminais da ilha são arrendados, os terminais da Lemoa são terminais privados, né, que estão em área própria. Uhum.
ligados por dutos ao berço do terminal de exportação de granéis líquidos da Lemoa. Mas você tem todas aquelas dificuldades que você encontra hoje no país para investir, para avançar e efetivamente gerar renda e emprego. Essa é uma dificuldade enorme. Muitos órgãos anuentes para que a gente possa dar, entre aspas, as concessões ou as liberações para esses investimentos, Carlos? É isso que acontece. Nós temos hoje, por exemplo, só na área de líquidos são mais de 19 licenças que um terminal tem que providenciar para poder iniciar os seus investimentos. E aí ele ainda fica nessa insegurança tarifária e tributária que existe no país. Ele fica exposto, porque recentemente nós tivemos até como você viu aí, deve ter acompanhado, obviamente, a questão do aumento do ISS. Nós fizemos o nosso último programa com o presidente da Câmara de Santos e com o Mike Seeley, gerente da Stolthaven, e debatemos muito em relação a essa questão do aumento do tributo, com a perenidade do investidor, né? Ou seja, o investidor não tem a segurança efetiva daquele investimento e o time de payback do retorno daquele investimento em virtude dessas mudanças de rota no meio do caminho. É o que a gente vem observando, né? Eu acho que realmente é uma coisa extremamente frustrante para o investidor botar a mão no bolso, investir pesado para gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento e ser tolhido por uma série de medidas que são tomadas pelos governos aleatoriamente, reajustando impostos, ameaçando com aumento de impostos, porque muitas vezes você vê isso, eu vou ter que fazer um aumento brutal de impostos. Nós ouvimos isso seguidamente nos jornais. Me parece, Carlos, que de alguma maneira o governo enxerga esse novo arranjo mercadológico e de alguma maneira ele tenta tirar proveito, eu vou me utilizar dessa terminologia, angariando novos tributos, uma vez que a Petrobras teve essas dificuldades e evidentemente abriu espaço aí para a iniciativa privada e de alguma maneira também o governo tirou proveito com novos impostos. Essa é uma análise que a gente pode fazer de alguma maneira? É claro, hoje já o governo é o maior acionista, o maior sócio que você tem na sua empresa e não corre risco nenhum, né? E leva 30% ou 40% daquilo que você produz, né? E, obviamente, quando existe um aumento da movimentação, um aumento da arrecadação, ele quer a sua parcela nisso aí. Mas eu acho assim, que o mais fundamental para um país é você ter as suas regras tarifárias perenes, né, tranquilas, onde você pode fazer um planejamento a longo prazo, que hoje no Brasil não acontece. Não pode acontecer porque você tem então um reajuste do ISS de 3 para 5, fala, são só 2%. Não, mas são 66% de aumento no imposto. Até porque a gente está falando do custo composto. Exato. Né? O impacto que isso vai gerar na cadeia toda. Então, muitas empresas que têm contratos de longo prazo, com preços estipulados, com take-or-pay, com contratos multianuais, eles ficam numa saia muito justa, porque eles não têm espaço para renegociar as tarifas. E pedir o equilíbrio econômico desses contratos. E aí acabam absorvendo esses custos, e aí você, quando absorve custo, naturalmente você tem que mexer no custo fixo do terminal, não fazendo ou não gerando novos empregos. Eu vou explorar um pouquinho mais em relação a essa questão do novo arranjo mercadológico, principalmente em relação a esta posição da Petrobras no próximo bloco com o Carlos Coppitti. Porto Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário, para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Carlos Coppitti, presidente da BTL, Associação Brasileira de Terminais Líquidos. Carlos, no último bloco a gente explorou aí inúmeros temas e falamos muito em relação a esse novo arranjo mercadológico que nós temos nas cargas líquidas. Nós sabíamos aí em relação ao pré-sal, os anúncios que houveram naquela época, onde o barril de petróleo beirava aí a $50 e iria naturalmente trabalhando, né, dentro desse ticket médio, se assim eu posso colocar. Hoje nós estamos aí com o valor praticamente duplicado em relação a isso, o que inviabiliza a exploração.
Feito isso, nós estamos importando muito material para que possamos, de alguma maneira, refinar esse produto no Brasil. Esse novo rearranjo vai perdurar por muito tempo ou a gente, de alguma maneira, vai conseguir voltar à questão da exploração do pré-sal também, na tua visão, Carlos? Olha, eu acho assim, eu tenho acompanhado as conversas no Ministério das Minas e Energia. Lá tem um grupo formado chamado Combustível Brasil. Ele é integrado pelos principais secretários do Ministério e a preocupação principal deles é a segurança energética. E o reconhecimento tanto do Ministério das Minas e Energia quanto também da ANP é que efetivamente essa situação de importação ela veio para durar bastante tempo. Porque nós podemos explorar, nós podemos produzir o petróleo, mas hoje nós não temos capacidade de refino para ele. Então o Brasil deixou de investir nas refinarias, né? O que se tentou fazer, nós todos acompanhamos pelos jornais, não deu certo, infelizmente, e com isso o país ficou deficitário em combustíveis. Nós temos que pensar no seguinte: se o país crescer 2%, já vai consumir o dobro, né? Porque ele cresceu 1% daquilo que foi adicionado, vai precisar adicionar o dobro. Então a pressão em cima dos terminais privados para a movimentação vai continuar muito grande por vários anos. E essa, inclusive, é a razão pela qual os terminais todos estão fazendo os investimentos. Agora, o governo precisa deixar os terminais trabalharem, precisa deixar as empresas trabalharem. Se você observar hoje, por exemplo, eu vi esses dias uma informação muito interessante, que desde a Constituinte de 88, o Brasil criou, a nível federal, municipal e estadual, 5,5 milhões de regras de tributação diferentes. Só. Né? Faz uma conta aí por ano, é um número absurdo, astronômico. Né? É absurdo. É capaz de dar alguma coisa por hora. Né? É absurdo. Então, realmente, eu trabalhei numa empresa multinacional e a grande preocupação do pessoal lá de fora era exatamente essa questão da não confiabilidade no sistema tributário. E a gente fica com uma inquietude, Carlos, porque a gente sabe, você é uma pessoa que viaja muito, não só pelo Brasil, mas internacionalmente também, da alta disponibilidade de investimento, porque o Brasil ainda tem um gap muito grande de demandas que nós precisamos fazer e a gente sabe, até porque acabamos viajando muito também para fora do país, que existem investidores internacionais que querem fazer esses investimentos, seja até propriamente nessa questão do refino. Você mesmo mencionou que nós tivemos problemas em relação a estas obras dessas refinarias, em relação ao que houve no escândalo da Lava Jato, e poderia-se de alguma maneira chamar a iniciativa privada para dar continuidade nestas obras. Seria uma grande alternativa, Carlos? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, importantíssimo. É a questão da confiabilidade do país para se fazer investimentos. É o que o Brasil precisa hoje e não está encontrando. E não consegue provar para o ente lá fora que tem o dinheiro para investir. Ele vai em outras nações emergentes para investir seu dinheiro lá, porque no Brasil ele não tem garantia. Porque aqui você muda o cenário tarifário, tributário, você vai mudando de acordo com o vento. E parece que o investidor é o inimigo do processo, né? Esse é o grande problema, você é visto sempre como o grande inimigo, né? Então, por exemplo, eu fiquei, agora só para ficar aqui na nossa realidade local, municipal, essa questão do reajuste do ISS, né? Onde o prefeito municipal, ao tomar uma atitude dessas, simplesmente reajustando, sem uma conversa prévia, sem uma pergunta sequer, diz assim, vem cá, vai impactar, não vai impactar, vai levar carga para outros portos, porque isso não foi acompanhado por outros portos. O nosso principal porto competidor hoje para líquidos é o Porto de Paranaguá. Eu ia tocar nesse assunto. Estamos perdendo, de alguma maneira, espaço para outros portos, o Porto de Santos, Carlos? Estamos perdendo, é óbvio que vamos continuar perdendo, que lá em Paranaguá continua sendo 3%. Né? Então, essas coisas têm que ser discutidas com o setor que gera o emprego e a renda e que paga os impostos do município, para que, no fim, isso não acabe sendo um tiro no pé. E aí eu achei estranho, porque ele teve o apoio dos sindicatos dos trabalhadores portuários. Quer dizer, o pessoal não tem nem o alcance para pensar, eu
eu acho melhor não apoiar o prefeito nessa, porque pode acabar com os nossos empregos, vai diminuir o movimento de carga, mas ninguém pensa, todo mundo corre lá e dá o seu apoio, vai na Câmara. Existe, Carlos, de alguma maneira, uma soberba dentro deste processo? Por que eu falo soberba, né? Porque o Porto de Santos sabe hoje que boa parte ou grande parcela do mercado consumidor está no estado de São Paulo. A gente viaja muito para outros portos do Brasil, eu não estou falando portos internacionais, mas portos do Brasil, e a gente percebe que esses portos também vêm investindo na questão de infraestrutura e o escoamento de carga vem ocorrendo de uma forma, eu vou até assim dizer, silenciosa. Esses portos não vêm fazendo muito barulho, mas eles vêm crescendo vertiginosamente. Eu não estou falando só do Porto de Paranaguá, a gente acompanha agora o Porto de Itapuá também fazendo investimentos de expansão no Porto de Itapuá. Isso demonstra que cargas estão sendo destinadas para aqueles portos. Nós não estamos falando aqui especificamente de uma concorrência desleal, mas uma concorrência que existe e na qual o Porto de Santos precisa se preparar. Nós estamos, de alguma maneira, míopes dentro desse processo, Carlos? Nós estamos míopes dentro desse processo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o governo, né, os órgãos responsáveis pela administração portuária, eles hoje ainda não chegaram a essa visão, não tiveram essa inteligência de captar essa necessidade de efetivamente estarem preparados para deixar os portos públicos também nas mesmas condições dos portos privados e terminais privativos. Então, eu vejo hoje, por exemplo, crescimento vertiginoso do Terminal da Sul, né, onde nós também temos um associado. Sem dúvida. Né, nós vamos, para ficar na carga geral, você citou Itapuá, acho que é um belo exemplo, essa carga saía, acho que 90% por Santos. Né, você vê hoje... Que já não ocorre hoje. Se você for, ontem foi publicado o resultado aí do nosso grande terminal de contêineres, que você viu como eles estão com dificuldades, né, para conseguir pelo menos manter o movimento que eles já tinham no passado. Eles precisam fazer investimento, precisam crescer. E eu vejo, então, isso com uma grande preocupação. E, por outro lado, você vê que as autoridades portuárias elas não têm capacidade de gestão nem de decisão. Então, ontem, não sei se você viu ontem nos jornais, que o AIS, né, que é o controle de navios, informatizado, está precisando de 10 milhões de reais. O que são 10 milhões de reais para o Porto de Santos? Né? Quanto gera esse porto? Não está quebrando todos os recordes de movimentação? Vai para 109 milhões, 112 milhões? Mas, Carlos, aí é uma grande preocupação. Quando a gente fala em quebra de recordes de movimentação, a gente está muito focado na questão da exportação. Exatamente. A exportação não é efetivamente aquilo que traz valor agregado para a nossa região. A importação, o desembaraço de cargas, principalmente com os containers, é o que vai contribuir para o desenvolvimento econômico da nossa região. Você acredita que em algum momento desse espaço-tempo aí, nos próximos anos, principalmente porque você disse que esse processo do novo arranjo vai perdurar por muitos anos, nós vamos conseguir trabalhar um novo pacto federativo para que a gente possa trabalhar também a questão da municipalização dos portos, Carlos? Essa é a minha esperança, né? Porque eu acho que a municipalização, ela traz essa, obviamente aliado a um profissionalismo das administrações portuárias, para que elas não sejam entregues também a indicações políticas regionais ou locais, né? Que isso seria um outro entrave. Eu acho que, se criando regras fortes, essa seria a melhor solução. Aliás, foi o que a China fez quando ela começou o seu caminho para o crescimento. O que ela fez? Ela descentralizou a administração portuária e colocou os municípios chineses responsáveis pelos seus portos. Então, nós vimos esse crescimento vertiginoso de Xangai e outros terminais, porque efetivamente o pessoal sabe no local o que é necessário. Né? E aqui não, aqui você vê que a pessoa fica fazendo uma administração voltada às vezes a interesses políticos, né? Regionais, de algum deputado, algum senador que está apoiando determinada ação do governo, vai receber uma dragagem onde não é necessário, uma obra onde não é necessária, e grandes complexos portuários como o de Santos e outros ficam aí esperando 10 milhões de reais para acabar com um sistema tão importante, né, que vai trazer toda a gestão de navios para um nível informatizado e muito mais moderno. Né? Carlos, quando eu comentei com as pessoas que você retornaria ao programa,
muitas pessoas acabaram me fazendo um questionamento e eu vou me utilizar de todo o conhecimento que você tem. Houveram aí, num passado, muitas pessoas se especializando no segmento líquido, em virtude do pré-sal. Hoje, após todas as tuas pontuações, nós podemos, de alguma maneira, dar um fio de esperança para essas pessoas que se especializaram, porque esse mercado vai voltar a crescer novamente nos próximos anos, como você pontuou inicialmente? Eu tenho a impressão que sim, principalmente na área de exploração, né? Nós temos aí esperança de que, você viu esses dias já, que a bacia de Santos já está ficando maior do que a bacia lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Então nós estamos tendo recordes de movimentação e com isso obviamente vai se precisar de gente especializada, né? Eu me lembro que na época foi criada aqui pela USP um curso de engenharia de petróleo e tudo. Sim. Então eu acho que esse pessoal... Foram criados inúmeros cursos e as pessoas investiram nisso, né? E se decepcionaram pós aí o estouro da Lava Jato e a paralisação de todos esses processos. Eu acho que esta tua afirmação, principalmente pela posição que você tem, talvez de alguma maneira dê esperança para as pessoas que de alguma maneira se especializaram nesse segmento num passado não muito distante. A gente está chegando ao final do nosso programa. Carlos, como você já conhece, esteve aqui no ano passado. Ano passado eu fazia um questionamento de quem era o entrevistado e o entrevistado trazia informações também da vida pessoal. E esse ano, por ser um ano político, eu estou mudando esse questionamento. Vamos imaginar que o Maxwell, de alguma maneira, foi eleito presidente da República e eu vou convidar o Carlos Copicchi para ser o meu ministro de portos. Carlos, quais são as ações que você tomaria a partir do momento que tomasse posse para que a gente fizesse as mudanças nos portos do Brasil? Boa pergunta. Excelente. Não, eu faria, obviamente, imediatamente, eu tentaria de alguma forma descentralizar a administração portuária, né? Tirar esse poder decisório absoluto de Brasília, trazê-lo a níveis regionais, seja estadual ou seja municipal, e faria assim uma maneira de fazer um planejamento de longo prazo que a gente de alguma forma pudesse tomar a decisão de efetivamente seguir, né? Tomar o compromisso, para que também o investidor estrangeiro veja que agora as coisas vão ser para valer e vão ser sérias, né? Eu não estou dizendo que não é sério, mas eu estou dizendo que muda. A velocidade, eu acho que um grande ponto é a questão da velocidade na tomada de decisão. Eu acho que isso compromete muito os negócios no segmento portuário. Pronto, e você tem condições de fazer, se você descentraliza, você tem uma decisão muito mais rápida, né? E acompanha a realidade do mundo atual. Pronto. É isso que acontece. Essa é a resposta. Carlos, obrigado pela tua presença. É sempre um prazer estar aqui com você, porque você traz aí informações qualificadas para todos os nossos telespectadores. Como a gente percebeu e percebe rotineiramente aqui no Porto e Negócios, a questão da descentralização é uma unanimidade. Creio que está na hora do governo federal começar a tratar desse debate e melhorar a interlocução com os portos do Brasil. Porto e Negócios fica por aqui e não esqueça, não confunda o que você merece com aquilo que você aceita. Um forte abraço e até semana que vem.